Variáveis são uma construção comum da maioria das linguagens de programação. Elas permitem que você armazene e recupere dados da memória do seu computador. Para usar isso, você fornece às variáveis um nome e atribui a elas um determinado valor. Para recuperar o valor salvo ou alterá-lo, basta saber o nome da variável. A maneira como você atribui um valor a uma variável difere com base no tipo de dados que você deseja atribuir. Então a gente está vendo aqui na tela a representação das variáveis como uma caixa que armazena dados. Repare que diferentes tipos de dados estão sendo armazenados ali nessas três caixas. Nessa primeira caixa, de nome name, o que está sendo armazenado aí? Um texto. Um texto escrito o quê? Tim. Então, o nome Tim. Na segunda caixa, a gente tem age, né? A idade de alguém. Alguém que está muito velho, por sinal. A gente tem ali o número 99. Então, essa pessoa tem 99 anos. E na terceira caixa, pode ser que você esteja ou não acostumado ou acostumada, isso é um valor booleano, né? Então, a gente tem ali uma pergunta, que é o seguinte, is zumbi, ou seja, é um zumbi? E a gente tem um afirmativo true. Valores booleanos são verdadeiro ou falso. Tá? Uma variável booleana ela só pode receber dois valores, true ou false, verdadeiro ou falso. Mas a gente vai falar sobre isso já já. As variáveis em linguagem de programação geralmente têm tipos de dados internos, né? Em JavaScript a gente tem 4 tipos de dados principais. Então quando eu falo aqui, deixa eu adaptar essa nossa aula de introdução. Eu vou vir aqui em File, Save As e vou escrever aqui aula 1, variáveis. Vou salvar. Então, eu vou começar aqui o nosso roteiro. Ó. Tipos de dados. A gente tem o number, que eu posso armazenar aqui 1, 2, 3.3, 4.56, enfim. Eu posso armazenar números com vírgula, sem vírgula, da forma que eu quiser. Nas variáveis do tipo boolean, com 2 Os, a gente tem true ou false, verdadeiro ou falso. Tá? Essas variáveis são muito indicadas aí para perguntas. Vamos supor, você cria uma variável num determinado jogo para saber se o seu player está vivo ou não. Então a variável vai chamar está vivo. Se está vivo tem o valor true, ele está vivo. Se tem o valor false, ele já morreu. Outro tipo aqui de variável que a gente tem, que é a string, né, que são textos. A gente armazena textos assim, ó, com aspas simples, beleza? O outro tipo, que é o que a gente vai usar, é um undefined, ou seja, não tem tipo. Como assim não tem tipo? Se você cria uma variável indefinida, quer dizer que você pode atribuir qualquer valor a ela. Pode atribuir um número, pode atribuir um booleano ou um texto, tá? É importante observar que as linguagens de programação podem ser estáticas ou dinâmicas. O JavaScript é uma linguagem dinâmica. O que é isso? Isso significa que as variáveis não estão diretamente associadas a nenhum tipo de dado específico. Portanto, você pode atribuir e reatribuir qualquer valor a qualquer variável. Vamos supor que você criou uma variável que inicialmente é do tipo número. Se você quiser mudar essa variável de número para booleano, você pode. Se você quiser mudar o booleano para string, você pode. Então a gente não vai ter que dizer qual tipo de dado eu vou colocar na caixa. Eu só vou colocar o dado e pronto. Tá bom? Em outras linguagens, como por exemplo o C, quando eu estou declarando uma variável, eu tenho que dizer o que essa variável vai poder armazenar. Qual o tipo de dados dessa variável. Se essa variável vai poder armazenar só número, só booleano ou só texto. Aqui não. Aqui eu só crio a variável e ponho nela o que eu quiser. Porque o JavaScript é uma linguagem dinâmica. Guarda isso. Então, como é que a gente pode fazer a nomenclatura das nossas variáveis? Né? Nomenclatura, o que eu estou falando aqui? Dar nome a essas variáveis. Existem 3 regrinhas. A primeira regrinha é: não comece com número. Eu não posso ter uma variável do tipo 2 placar. O certo seria o quê? Placar 2. A gente pode usar número, não tem problema usar número. Só que você nunca pode começar o nome de uma variável com um número. Segunda regrinha. Os nomes podem conter o quê? Letras, números e underline. Tá? Você pode colocar aqui esse underline no nome das suas variáveis. Pode ser até no início.
Se quiser, por exemplo, criar, sei lá, uma variável chamada underline player, pode. Isso aqui é válido, beleza? Tanto no começo, quanto no fim, ou no meio, o underline pode ser usado. E a terceira regrinha, cuidado com palavras-chave. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem alguns termos em JavaScript que já estão designados para alguma função, como por exemplo o let. O let, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ajudar a gente a declarar variáveis. Então eu nunca vou poder declarar uma variável com o nome let. Mas como é que você vai saber todas as palavras-chave de JavaScript? Isso aí não tem como, né? Então, quando você estiver programando, vai dar um erro, vai falar que é a palavra-chave, você vai lá e vai trocar. Isso aí não é uma coisa que você precisa decorar. É só você saber que pode acontecer. Se acontecer, o programa te avisa, você vai lá e muda. Beleza? Então, beleza. Vamos falar agora de declaração da variável, né? Como é que essa variável vai ser criada. E de atribuição. Como é que eu vou atribuir um valor a essa variável? Quando você nomeia uma variável pela primeira vez, ela é chamada de declaração de variável. Quando você atribui um valor a essa variável, isso é chamado de atribuição de variável. A declaração e a atribuição podem ocorrer juntas ou separadamente. Para declarar uma variável, a gente vai usar a palavra-chave let. Além disso, observe que a gente vai sempre terminar uma instrução com o ponto e vírgula. Então, vamos fazer aqui a nossa declaração. Ó, declaração. Eu vou criar uma variável chamada player, que vai armazenar o nome de um player. Então, aqui eu tenho let player, ponto e vírgula. Sempre que eu terminar o meu raciocínio em uma linha, eu vou escrever ponto e vírgula e vou programar na próxima, beleza? Então, terminou o raciocínio da linha, ponto e vírgula sempre. E como é que eu vou atribuir um dado a essa variável player? Como é que eu vou fazer aqui a nossa atribuição? Player recebe Mário. Player vai chamar Mário, terminei o raciocínio, ponto e vírgula. E agora como é que eu vou mostrar isso aqui na tela, né? Igual a gente fez lá em cima. Eu posso colocar o alert ou eu posso colocar o console.log. Eu vou colocar o console.log. E bom que eu já vou te ensinar aí a mexer no console. Ctrl S aí no seu teclado, ou você pode vir aqui em File, Save. Vamos aqui na pasta do nosso curso, aula 1 variáveis. Ué, não apareceu nada, quer dizer que deu erro? Não. Nós estamos exibindo aqui o valor da variável no console.log. Como é que se abre o console.log? Você vem com o botão direito do mouse, inspecionar, e vem aqui em console. Então, essa aqui vai ser a área que a gente vai trabalhar o nosso JavaScript. Repara que aqui já está escrito, ó, Mário. Quer dizer que deu certo, quer dizer que rodou ali o nosso console.log, o nome Mário. Vamos fazer mais coisas? Vamos. Eu vou criar então uma variável chamada pontos e já vou fazer a atribuição direto. Recebe 0, ou seja, eu posso declarar e atribuir um valor a ela na mesma linha. E eu vou exibir isso aqui no console.log. Ctrl S para salvar. Vamos atualizar aqui, ó, 0. A gente pode fazer também uma variável booleana. Então eu vou criar aqui let tá vivo, que recebe true. E aí, na hora do console.log eu vou escrever o seguinte: tá vivo, dois pontos, espaço, vírgula e o valor de tá vivo. O que isso faz? Eu vou exibir primeiro um texto e depois eu vou exibir o valor da variável. Então eu vou falar assim, olha, ele está vivo? True. Olha, ele está vivo? False. Só para a gente poder ver uma coisa diferente ali no nosso console.log. Então vamos executar aqui, ó, tá vivo, dois pontos, true. Então ele está vivo. O que mais que a gente pode fazer? Vamos colocar aqui um valor com vírgula, de repente, uma coisa diferente. Ó, let valor vai receber 50.4. Console.log, o valor é dois pontos, espaço, e eu vou colocar aqui valor, ponto e vírgula. Repara que esse texto que eu estou escrevendo aqui dentro, ele tem aspas duplas, tá? Diferente do texto que é recebido pela variável que tem aspas simples.
Vamos executar aqui. O valor é 50,4. Tranquilo, né? Agora é com você. Quero ver se você entendeu o que eu falei nessa aula e vou te desafiar a criar uma coisa muito simples. Você vai criar uma variável e vai guardar nela o seu nome e vai mostrar o seu nome na tela. Não é no console.log, é na tela, igual eu fiz na aula passada. Então, faz aí e a gente se encontra na próxima aula. Até já!